está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais. Tem um ditado na imprensa espanhola que diz que redações tediantes editam publicações tediosas. Eu acho que é preciso ter uma redação animada e plural e diversificada, mas sobretudo animada para a gente poder fazer o leitor, o telespectador, o ouvinte ter prazer em ouvir a nossa matéria. E além do problema do mercado de trabalho, eu queria algo mais prático, menos voltado para a academia. Ao longo da Faculdade de Ciências Sociais eu fui um pouco me desiludindo com o curso e aceitei a sugestão de alguns amigos que trabalhavam com jornalismo, com uma pessoa que é minha amiga até hoje, que era repórter da antiga TV Manchete, Ana Paula Rocha, que cobria futebol. E eu era muito ligado a futebol, muito ligado ao Fluminense, eu estava sempre em contato com ela nas Laranjeiras. E ela falou, pô, cara, você é super comunicativo e tal, por que você não vai fazer jornalismo em vez de fazer ciências sociais? Eu relutei primeiro em alguns primeiros meses, depois eu fui pensando com carinho, e aos poucos eu vi que ali talvez tivesse uma vocação que ela estava reconhecendo em mim, e decidi fazer comunicação, e gostei do que vi e estou aqui até hoje, há quase 20 anos. A minha relação com a faixa, eu não sei se vocês sabem, eu fiz apenas o penúltimo e último período na faixa. Eu comecei na UF e abandonei a faculdade, porque eu trabalhava, me faltava um período para me formar e não havia mais exigência do diploma. Eu já trabalhava no Diário Lance, eu era repórter especial no jornal e tinha decidido que o diploma, que tem que completar o curso, não faria nenhum sentido, não modificaria o meu perfil profissional. Mas depois mudei de ideia, achei que eu deveria sim concluir a faculdade. E eu tinha um colega que trabalhava comigo no Lance, que na época era professor na faixa também, que é o Roberto Assaf, e que insistia para mim, cara, vai para a faixa, vai terminar na faixa, faculdade super legal, você vai gostar, os professores são ótimos, o clima é muito bom. E tive ótimas experiências com grandes professores na faixa também, que me ajudaram bastante nesse final de período acadêmico. E já entrei no Jornal Fluminense, as pessoas me perguntaram, pô, você sabe escrever? Eu estou numa matéria aqui agora, tive um atropelamento ali na descida da ponte, mas vai ali rapidinho, pega quem atropelou quem, como é que está o estado do menino que foi ferido, e é coisa rápida, vai sair num colunão, é só para lá, de repente faz uma fotinho e volta para escrever, mas não se preocupa não, que não é nada grande, não vai ser difícil, rapidamente você resolve isso. E quando eu cheguei no descida da ponte de Niterói, tinha acabado de acontecer o acidente, eram dois adolescentes que estavam numa scooter, numa motinha, uma mobilete, como se dizia antigamente, e um dos rapazes caiu debaixo da roda de um caminhão, só a cabeça do menino. Então, o caminhão passou em cima da cabeça, o corpo ficou intacto e a cabeça sumiu. E assim, foi um teste de fogo. No meu primeiro dia de trabalho foi logo uma matéria assim, que me chamou muita atenção. Então, essa pergunta, eu sei, nunca mais vou esquecer dessa cena, que foi muito traumática mesmo. Para colocar no currículo foi a série especial sobre o golpe militar que a gente fez ano passado aqui no dia, que a gente ganhou o Prêmio Embratel de jornalismo, que hoje é o prêmio mais importante da profissão. Mas isso lógico que dá um orgulho. Eu sou filho meus pais lutaram contra a ditadura, isso tudo é muito emblemático para mim, toda aquela cobertura mexeu muito comigo, mas eu não sou aquele cara que, muitos dizem inclusive que é defeito, que não faz matéria pensando em prêmio. Faço matéria pensando no dia a dia, em mostrar a realidade que eu quero para o leitor, com texto bacana, matérias investigativas, matérias de comportamento, entrevistas. Posso contar também sobre a cobertura do funeral do Eduardo Campos. Eu fui para o Recife fazer a cobertura do funeral, foi um momento muito impactante da vida política do país. Foi uma cobertura que me marcou muito, porque fui eu e um fotógrafo aqui do dia, o Ernesto Carriço,
E me lembro que da Folha tinham 15 repórteres, do Globo tinha 15 repórteres, e a gente conseguiu fazer várias matérias exclusivas. Foi uma cobertura muito elogiada, aquilo me orgulhou muito de fazer também. Foi muita coisa, foi um negócio muito legal. E no esporte fiz várias matérias que marcaram também, fiz as matérias do Caio Saquê do Fred, que até hoje o pessoal fala. Fiz as denúncias que tiraram o Zico do Flamengo. E não é fácil você criticar o Zico, assim, para criticar o Zico você tem que estar com tudo bem detalhado, com tudo gravado, com tudo documentado, porque é o maior ídolo do Flamengo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, uma pessoa muito benquista, mas que como gestor é uma tragédia. A gente mostrou todos os erros dele, até ele pedir afastamento de madrugada por um SMS para Patrícia Amorim, que era ex-presidente, até o SMS para Patrícia Amorim a gente publicou em primeira mão. Ele foi um pouco desesperado, mas acho que hoje já fizemos as pazes. Sei alguns perrengues, eu acho que o maior deles foi durante os protestos de 2013. A Candelária, eu estava com outros 2 repórteres, o Lésio Leitão da Veja, que é meu amigo também, que também está muito acostumado com esse tipo de situação. A gente andava, assim, era passo de formiguinha, a gente falou, cara, se der alguma confusão aqui na frente ou aqui atrás e cair uma pessoa, as pessoas vão morrer pisoteadas, as pessoas não estão conseguindo tirar área de escape. Porque tem as 2 pistas da Presidente Vargas, tem um canal do meio, e pro lado de cá não tinha para onde correr, porque era o muro da Presidente Vargas, por de lá a polícia estava jogando bomba para cá. E era uma situação desesperadora. A gente só conseguiu sair depois de andar mais de 30 minutos a meio quilômetro por hora, quando chegou próximo a Sapucaí, e aí deu para o povo se dispersar em direção à própria Sapucaí, em direção ao Terreirão do Samba, e o Balança Mas Não Cai. Ali a gente conseguiu respirar, eu entrei em direção ao Balança Mas Não Cai e procurei me refugiar dentro de um bar que as pessoas estavam jantando, tomando sua cerveja ali numa boa, para poder pegar o celular e mandar um retorno para a redação do que tinha acontecido. E passaram policiais de moto em frente à rua do Balança Mas Não Cai, rua de Santana ali. Um dos policiais, eu estava dentro do restaurante com máscara de proteção, um dos policiais jogou uma bomba de gás lacrimogêneo para dentro do restaurante, fechou a porta do restaurante. Pegou a porta de ferro e fechou. No que fez isso, o bar estava lotado, as pessoas começaram a vomitavam o que não tinha, assim, era muito vômito, uma sensação de sufocamento. Eu falei, vou morrer sufocado aqui, de um desespero, eu achava que eu ia morrer em 10 segundos. E com a máscara eu consegui levantar a porta novamente, as pessoas passando muito mal, desmaiando. Eu levantei a porta, me joguei no chão, botei a mão na cabeça, falei, para. Falei, os policiais vão atirar aqui e vão me matar. A imagem que eu tinha na cabeça era essa. Aí, quando eu vi assim, não tinha mais ninguém, eu vi que os policiais tinham feito isso de sacanagem, de propósito, fizeram uma brincadeirinha com quem estava ali, um negócio inominável. E eu levantei assim, super assustado, peguei o telefone, falei, vou ligar para a redação, vou falar que eu não trabalho mais com jornalismo, não quero nunca mais cobrir isso, vou mudar de profissão. Falei, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais. Assim, eu via que a morte estava de perto ali, falei, hoje é o dia que eu vou morrer, eu não sei nem se eu vou chegar vivo à redação do jornal. Peguei o telefone, respirei, aí tinha um camelô vendendo água no isopor, o cara me jogou água no meu rosto. Aí respirei e aí passou durante 3 segundos, aí voltei, não, vou continuar, vou ligar para a redação, vou passar o retorno e vou fazer a matéria. O jornalismo, em tempos de leitor como produtor de conteúdo, é curioso. Eu me lembro de um ditado que tem muito na rádio, assim, um ditado muito super grosseiro, mas que os radialistas usam em off. Eu estou até fazendo uma inconfidência aqui, que ele sempre se falou no meio do rádio, que se ouvinte fosse bom, seria falante, não seria ouvinte. Ouvinte é feito para ouvir, não é feito para falar. E já vi muita gente fazer essa piada em relação ao jornal também. Eu acho que o que vem no online tem que estar completamente dissociado do que está no impresso. Uma linguagem também diferente. Eu peguei o início do jornalismo online, desde os primeiros dias da gente querendo entender de que forma produziríamos conteúdo para o online, conteúdo para o expresso. Isso já tem 15 anos, a gente continua querendo entender e muito pouca gente sabe a melhor maneira de fazer. Eu acho que teve uma época ali, acho que 2005, 2006,
que era um boom de portais e de sites e de repórteres trabalhando 15, 16 horas por dia, que absolutamente tudo que saía a gente jogava nos sites e tinha muito pouca leitura, ninguém tem tempo para ler todos os detalhes da notícia. Eu acho que a notícia tem que ser dada de uma forma qualitativa, tanto no online quanto no jornalismo impresso. Eu acho que as ferramentas que uma hora a gente achou que seriam diferentes, acho que as ferramentas continuam sendo as mesmas. Eu acho só que a linguagem que tem que ser diferente, a velocidade tem que ser diferente, mas também não é nada enlouquecedor como foi há 10 anos. Eu acho que isso é consenso geral, assim, não só entre nós jornalistas, mas como dos espectadores, dos ouvintes, dos leitores, é de que a imprensa não goza de muita credibilidade, não vem gozando de muita credibilidade diante dos últimos acontecimentos, sobretudo políticos no país. Eu acho que a formação é deficiente, a gente estuda muito pouco do que deveria estudar, a gente tem muito pouca aula teórica, muito pouca aula prática, muito poucas noções de ética mesmo, do que deve ser a profissão do jornalismo, de ouvir o outro lado, noções básicas do jornalismo que eu aprendi, acho que isso hoje estão esquecidas. Sobre o jornalismo para o futuro, sobre o que eu enxergo ou não, eu acho que é uma outra pergunta que nenhum jornalista sabe responder, tem essa resposta, é a pergunta do milhão. A gente vive hoje, em pleno 2016, com a Olimpíada tendo aqui no Rio de Janeiro as redações cada vez mais enxutas, veículos e mais veículos demitindo profissionais. Nós vivemos uma grave crise na profissão, como eu nunca passei antes. Já tenho 16 anos de redação, nunca vi nada parecido. Meus colegas também, mais antigos, que já passaram por outras crises, não vem nada que seja paralelo com o que está acontecendo. E a gente acha que o jornalismo vai mudar, a gente não sabe como vai mudar, mas as pessoas vão continuar consumindo informação de qualidade. Bom, a gente tem que ler muito, acho que todo mundo dá sempre esse conselho, acho que quando eu estava na faculdade as pessoas já falavam isso, que o aluno tem que ler bastante para poder ser um profissional melhor, e acho que pouca gente obedece a esses conselhos. Eu acho que é importante você ter uma cultura geral ampla, você estar bem informado de todas as notícias. Mas como é que faz isso? Quem consegue ler sobre tudo? Eu falei, não sei, cara. Antigamente eu lia sobre tudo, assim, não vejo muita dificuldade em você pegar os jornais, você pegar as revistas e se informar. Acho que hoje essa cultura do imediatismo, de ler só as chamadas que estão no Facebook, ali, os 140 caracteres do Twitter, isso pode, digamos que emburrecer, com perdão da palavra, não quero parecer grosseiro, a molecada que está chegando agora. Mas eu acho que o consumo de informação tem que haver, não é algo tão difícil. Assim. Acho que é muito mais difícil trabalhar numa mina de carvão. Ser jornalista dá trabalho, para você ser um bom jornalista dá trabalho, mas você se informar, você precisa se informar para poder informar melhor as pessoas.